Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos aqui, também os que estão em casa. Sejam muito bem-vindos ao culto de posse do pastor Wallace Monteiro. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essas palavras foram ditas por Jesus, e vocês as encontram no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Jesus disse isso antes de ressuscitar e antes de ir para a glória, junto do Pai. E vocês sabem o que aconteceu depois disso? Eu conto para vocês. Seguindo a ordem de Jesus de pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, os discípulos foram para outras cidades e o evangelho começou a se propagar. As igrejas se formaram e foram perseguidas, mas isso não foi empecilho para que a boa nova continuasse a ser levada para todos os povos. Isso mesmo, Caio. Podemos citar o apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja para propagador do evangelho. Fez inúmeras viagens e auxiliou várias igrejas em diversos lugares. Exatamente, Jéssica. Roma, Corinto, Galácia, Éfeso são alguns dos exemplos de lugares em que Paulo passou em suas viagens e onde igrejas pronunciavam a ressurreição de Jesus Cristo. O tempo passou e eles não estão mais entre nós. Mas o testemunho deles e a palavra de Deus permaneceram, levando à conversão genuína de milhares de pessoas. E a cada conversão, uma transformação. A cada transformação, uma propagação. A cada propagação, novos horizontes. Não se sabe ao certo quando os primeiros batistas chegaram ao Brasil, mas podemos citar o missionário Thomas Jefferson Bowen, que teve uma breve passagem no Brasil no ano de 1860. Mas foi somente em 1871, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, que a primeira igreja batista foi inaugurada em solo brasileiro. Mas ela era destinada apenas para os americanos, os imigrantes americanos, e foi extinta alguns anos depois. Contudo, foi em Salvador, na Bahia, no ano de 1882, que foi fundada a primeira igreja batista brasileira. Estou aqui pensando, Caio. Imagina você sair da sua cidade, do conforto da sua casa, e ir para um lugar assim, totalmente desconhecido, distante, sem saber o que vai acontecer. É confiar no amor de Deus. Esse amor que entregou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. É o amor perfeito. Muito bem observado, Jéssica. Isso me lembrou o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 ao 5. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E se isso não for amor, o que mais será? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, e
estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Tudo perde o valor, se isto não for amor. Depois que a primeira igreja brasileira foi fundada, várias outras começaram a ser implantadas, cumprindo assim a missão que Jesus deixou para nós, de levar o evangelho para todas as pessoas. E essas igrejas foram fundadas em vários estados, em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais. E foi em 1965, a nossa igreja, a Igreja Batista de Bela Vista, foi fundada. E vocês sabem como? Então, eu conto para vocês. Foi através da campanha nacional de evangelização Cristo, a única esperança, que surgiu essa oportunidade. A campanha começou em 1965 e seu objetivo era levar o evangelho para todo o Brasil. Inclusive, temos um hino que marca essa campanha e convido os irmãos a acompanharem com a gente. Do Amapá, Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador.
proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta recompensa do celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada salvação, e por lema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Vocês perceberam alguma semelhança com a Igreja Batista de Bela Vista? Se não, eu vou mostrar para vocês. Foi durante a campanha que a nossa igreja foi fundada, através de alguns jovens que vieram da Igreja Batista do Barro Preto. Nós aqui no Barro Preto, a nossa mocidade, o grupo de jovens era muito animado. E a gente tinha pontos de pregação, que hoje a gente chama de frente missionária, em vários lugares. E na Barragem Santa Lúcia, no Salgado Filho. E aí organizamos um na casa do seu José de Oliveira e Dona Maria Francisca, que era a esposa dele. Eles pediram lá uma reunião no domingo à tarde. Então a gente ia no domingo à tarde para lá e fazia uma mini escola dominical com eles. E eles convidavam os vizinhos e tudo. Então esse trabalho foi crescendo, havia várias pessoas que moravam lá perto, membros da igreja, membros de outras igrejas, então resolveu-se organizar em igreja. E foi a primeira igreja organizada no Brasil no ano de 1965, que foi a campanha Cristo, a Única Esperança. Meu pai foi o construtor da igreja, e eu sempre estava ajudando, e eu praticamente, desde a fundação do lote até a entrega do templo, eu trabalhei na igreja. Então foi um dos construtores, eu posso dizer que foi um dos construtores da igreja. Muito bem. Jéssica, aproveitando que você citou a Igreja Batista do Barro Preto, você já está sabendo de um casal que está chegando de lá para cumprir e atender um chamado de Deus aqui, na Igreja Batista de Bela Vista? Eu acho que eu sei sim. Mas antes de você contar quem é, Caio, eu quero chamar aqui o pastor Jonaí Monteiro, tio de uma dessas pessoas na qual nós estamos falando, e o pastor Samuel Amaro, presidente da CBN, que é muito amigo deles. E depois a gente vai ter também uma surpresinha para esse casal. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, membros da Igreja Batista Bela Vista, querido sobrinho pastor Wallace Monteiro Pinheiro, amado presidente da Convenção Batista Mineira, pastor Samuel Amaro, amado amigo Osimar Machado, executivo da Associação Batista Central, demais
colegas, pastores, representantes da nossa denominação, nesta noite tão festiva. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que, segundo Paulo, excede todo entendimento e guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Agradeço penhoradamente a orientação que esta igreja recebeu para compor o programa de posse do pastor Wallace, incluindo uma palavra deste servo de Deus, e faço com muita alegria, porque se trata do tio do pastor Wallace. Eu tive o privilégio de conhecê-lo desde cedo, não podia ser diferente. Tive o privilégio de acompanhar os seus passos no serviço ao Senhor. Tive o privilégio de acompanhar o exame que o consagrou para o ministério da Palavra de Deus. Tive o privilégio de estar pregando ali no Barro Preto, no momento em que pastor Wallace estava sendo ordenado para o Santo Evangelho. Tive o privilégio de conhecer bem cedo esta joia que Deus deu ao Wallace, a sua esposa, irmã Rosane. Portanto, esse momento é de muita alegria para mim e de gratidão a Deus. Sei perfeitamente, porque acompanhei com o máximo de interesse os 7 anos dele pastoreando os jovens e os adolescentes, que fale depois o pastor Arlécio, durante os seus 7 primeiros anos de ministério pastoral, ali na Igreja Batista do Barro Preto. Como foi bom vê-lo sendo bênção para os jovens e adolescentes e ganhando muitas experiências para prosseguir neste bendito trabalho de obediência chamada que de Deus recebeu. Eu quero concluir, sei que o programa é muito precioso e todos certamente estão desejando acompanhar todo o programa até o fim. Eu quero concluir dizendo que eu tenho 2 bênçãos que vêm de Deus para a igreja, o rebanho, e para o pastor Wallace. A bênção da comunhão. Nada melhor, nada mais Deus se espera deste pastorado do pastor Wallace do que comunhão entre rebanho e pastor, entre ovelha e pastor. Espero que essa comunhão venha existir para que permaneçam unidos, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com a mesma determinação, com a mesma vontade de fazer em tudo a vontade de Deus. Foi por isso que o salmista disse no Salmo 133:1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A segunda bênção que eu espero que Deus derrame copiosamente sobre esta igreja e o pastor Wallace é a bênção do comprometimento no trabalho do Senhor. Levando a sério, levando a afinco, procurando unir os sentimentos, a vontade, o desejo, aceitando os desafios que Deus tem para esta igreja enfrentar. Esta igreja que, a meu ver, vinha sendo muito bem conduzida pelo pastor que deixou, há de continuar sendo bênção no pastorado do pastor Wallace. Portanto, pastor Wallace, Deus o abençoe. Portanto, Igreja Batista de Bela Vista, Deus os abençoe, porque vão continuar tudo fazendo para a glória e a honra do nosso Deus. Muito obrigado. Meu amigo, senhor presidente de honra desta Convenção Batista do Estado de Minas, pastor Jonair Monteiro,
Portanto, ele é o meu presidente, sempre. Eu saúdo aqui também pastor Osirmar Machado, executivo da Associação Batista Central. Saúdo o orador dessa noite, pastor Arlécio Franco, a quem devoto os meus respeitos. Saúdo aqui os demais pastores presentes, nossos colegas. Bom vê-los juntamente com as famílias respectivas que os acompanham, aqueles que assim estão nessa noite. Saúdo também ao pastor Wallace Monteiro, sua esposa, irmã Rosane, sua família aqui presente, sua mãe, sua tia, que são minhas ovelhas, para a glória do Senhor Jesus. E eu quero, se me permite, dedicar esse momento à memória do seu pai, aquele diácono zeloso que cuidou muito bem da igreja na qual você foi criado e que hoje eu tenho o privilégio de pastorear. O irmão Felisbino deixou muitas boas lembranças para o nosso coração. Assim como eu me espelhei, sempre me espelho em homens de Deus que passaram, e deve ser assim mesmo o exercício do ministério, Paulo chama a imitá-lo, né, aqueles que desejavam seguir a Cristo. Não faz mal nenhum imitar outras pessoas. Há pessoas que marcaram muito, sobretudo a administração eclesiástica da igreja. E o irmão Felisbino foi essa pessoa. Eu devoto esse momento à memória dele. Eu estou feliz por estar com vocês nessa noite de hoje. E por isso eu trago a saudação a esta igreja, em nome dos mais de 100 mil batistas espalhados pelo estado de Minas Gerais. Em nome deles, eu os abraço, em especial a vossa co-irmã, a Primeira Igreja Batista do Barreiro. Também trago aqui o abraço daquela igreja a vocês, nesse momento tão singular na vida desta igreja. E eu estava aqui ouvindo a esses meninos que fazem esse trabalho de excelência aqui, e pensando comigo lá nos anos de 1965. Posso dizer porque eu estava lá. Eu sou de 61, portanto, 60 esse ano, esse mês. E me lembro, como vocês disseram aqui, do tempo em que essa igreja foi organizada, em 1965. Eu, que sou conterrâneo da família Monteiro, né, não tive o privilégio de conviver com o pastor Matan Monteiro, mas a história me diz uma porção de coisa a respeito. Saudoso pai de Jonair Monteiro. Mas lá em Resplendor, no norte de Resplendor, mais precisamente no Calixto, eu não sei se o senhor conhece aquela região, meu pai, que era um evangelista zeloso daqueles tempos, daqueles que ainda ia dirigir uma congregação montado no pelo de um animal, um cavalo. Ele chamou meus irmãos um dia, eu me lembro disso, nós tínhamos o culto doméstico todo sábado de manhã ao redor de uma mesa grande, na sala, lá na roça, e ouvíamos primeiro o programa A Voz da Profecia, com aquela pregação suave de Roberto Rabelo, que eu consigo escutá-la até hoje nos meus ouvidos. Depois de fazer esse devocional num sábado de manhã, não éramos adventistas, éramos batistas, mas naquele tempo era bom ouvir Roberto Rabelo. Papai chamou meus irmãos mais velhos, nós que somos membros de uma família de 12 irmãos, eu sou o caçula, e ele chamou meus irmãos e disse para eles assim: eu já comprei tinta branca, e a missão de vocês no dia de hoje é sair por esses pastos, toda pedra que vocês encontrarem sem nenhuma plantação sobre ela, pinte-a de branco e escreva de preto: Cristo, a única esperança. Escrevam nas porteiras, todas as porteiras, daqui até no Calixto. Vá no dono da fazenda, no dono do terreno, pede permissão e escreva nas porteiras: Cristo, a única esperança. Assim foi feito. Meus irmãos, esta igreja é fruto de um tempo em que os batistas no Brasil passavam por uma grande cisão. No momento em que havia um problema muito sério para se resolver,
E Deus faz um milagre como este, que está aqui de pé até nos dias de hoje. Eu finalizo a minha palavra aqui a esta igreja, parafraseando as palavras de Jesus em Mateus 16, 18. Quando ele pronuncia o termo igreja, ele vai dizer ao final: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele tempo, aquelas 22 igrejas que se desligaram da Convenção Batista Brasileira e foram para a convenção, ou então criada logo depois, Convenção Nacional, ou os chamados renovados daquele tempo, foram. Mas os que ficaram, eu diria que ficaram os verdadeiros batistas. E esta igreja faz parte dos verdadeiros batistas. Eu me orgulho disso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Passar aqui rapidão, só para deixar uma mensagenzinha mesmo para vocês. Creio que esses 7 anos aí que a gente passou junto no ministério foram anos de muito aprendizado, né? Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por eles ter colocado vocês dois ali naquela igreja, por ter colocado vocês na minha vida, né? Quem te conhece assim mais de perto, pastor, sabe que um dos versículos que você mais gosta é Salmo 143, né? O versículo 10. Que fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E eu creio que seja exatamente isso que está acontecendo agora. Você e a Rosane sempre foram um casal que andaram de acordo com a vontade dele. E isso sempre falou no meu coração, sempre serviu como aprendizado para mim. E é isso, eu queria pedir a Deus que abençoasse muito aí o ministério de vocês agora nessa igreja, essa nova jornada, esse novo desafio aí para o casal. E eu tenho certeza que Deus tem algo grande para a igreja do Bela Vista e para vocês dois. É isso. Um abraço. Valeu? Oi, meu nome é Letícia e eu fui convidada para dar um breve testemunho meu com o pastor Wallace e com a Rosane da IBBP. Mas, então, por mais que eu não esteja no ministério desde o início, lá em 2014, porque eu era só uma criança, nesse curto período de tempo que eu estou com eles me ensinaram tantas coisas, foram tão importantes pra mim no meu crescimento espiritual. E digamos que eu tive algumas crises de identidade, e eles sempre estiveram lá, sabe, sendo muito acolhedores, sendo muito compreensivos comigo, e realmente se tornaram família pra mim, porque sempre esse carinho deles, sabe, esse jeito deles de abraçar, sabe, me abraçar, foi, assim, extremamente importante pra ser quem eu sou hoje. Tudo que eu sei, eu acho que eu devo boa parte a eles. Mas o que eu quero dizer é que eu desejo que vocês aí da IBBV desfrutem ao máximo desse casal maravilhoso, que vocês realmente se aproximem, conheçam eles da mesma forma que eu e muitas outras pessoas também conhecemos, porque eles têm tanto a oferecer e são tão maravilhosos, eu não tenho nem palavras para descrever esse casal maravilhoso que eles são. Mas é isso, um beijo. Pastor Wallace e Rosane, como sou grato a Deus pela vida desse casal maravilhoso, que desde o início do nosso contato foi um potencializador do ministério que Deus colocou no meu coração. Lembro, desde quando nós começamos a caminhar juntos, quanto ele me incentivava ao discipulado, quanto chamava a gente para caminhar junto dele e nos colocava para frente, impulsionando, nos empurrando para frente para o serviço ministerial. E o legado que eles deixaram para a gente foi um legado muito positivo. E eu sou muito grato a Deus pela vida desse casal. Nesse novo tempo, nessa nova etapa que vocês vão estar à frente da Igreja Batista de Bela Vista, meu desejo é que vocês continuem cada vez mais sendo guiados pela forte mão do Senhor, porque eles têm o melhor para a vida de vocês e dessa igreja também. Lembro de um versículo que o pastor Wallace falou comigo quando eu fui viajar em 2017, que ele falou: reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Esse é o meu desejo para vocês nesse novo tempo, que vocês continuem reconhecendo ao Senhor em todos os seus caminhos, porque até aqui, com certeza, Ele tem sustentado o ministério. Que Deus os abençoe nessa nova jornada. Olá, Igreja Batista de Bela Vista. Gostaria de deixar um texto rápido com vocês.
O apóstolo Paulo, quando está falando aos irmãos colossenses, lá no primeiro capítulo de Colossenses, versículo 28, ele começa dizendo ali no 24 sobre como ele foi chamado para ser um ministro do evangelho, e no versículo 28 ele diz o seguinte, olha, esse evangelho nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando eu olho para essa explanação de Paulo e eu penso na vida do pastor Wallace e da Rosane, eu vejo que há uma coerência muito grande. Eles entenderam perfeitamente o ministério para o qual Cristo os chamou também. Foi isso que eles fizeram durante esses 7 anos, se preocupando com cada jovem, adolescente dessa igreja, suas famílias, pessoas relacionadas a ela, com o fim de que eles fossem apresentados perfeitos a Deus, né? Conforme Cristo mesmo viveu aqui, nos ensinou que deveria ser. E hoje eu tenho certeza de que o pastor Wallace, a Rosane, entendendo esse chamado, esse ministério, vão agir da mesma forma nessa igreja. Tenho certeza e espero que vocês sejam felizes durante esse tempo em que o Senhor permitir que o pastor Wallace e a Rosane estejam aí com vocês. Nós estamos felizes em saber que vocês serão cuidados dessa forma. A igreja do Senhor Jesus Cristo aí no Caiçara, se reunindo nesse local. Pastor, Rosane, a gente espera que vocês sejam muito felizes aí, que vocês cuidem dessa igreja como cuidaram da gente, que vocês sejam cuidados também por essa igreja como foram cuidados por nós, ou ainda melhor, é o desejo do nosso coração para vocês, para esse novo tempo. Que Deus abençoe grandemente pastor Wallace, Rosane e a Igreja Batista de Bela Vista. Oi pessoal do Bela Vista, tudo bem? Meu nome é Lorena, para quem não me conhece. Eu sou a filha do pastor Wallace e da Rosane. O pessoal pediu para eu gravar um vídeo para vocês, porque eu não moro em BH, então infelizmente eu não pude estar aí hoje com vocês. Eles pediram para eu responder uma pergunta falando quem é o pastor Wallace. E eu fiquei pensando nisso e eu falei, gente, eu vou contar pra eles quem é o pai Wallace, né? Porque é como eu conheço ele. Sem dúvidas, é uma pessoa muito íntegra, pontual, muito dedicado, muito correto. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês, sem dúvida, é a obediência dele ao Senhor, assim. É algo que a minha vida inteira eu vi ele fazendo. Com certeza, isso também é nele como pastor, né? Então, é isso que eu queria contar pra vocês quem ele é. E espero que vocês possam conhecer cada vez mais quem é meu pai. Tchau! Olá, irmãos da Igreja Batista Bela Vista. Que prazer participar com vocês neste momento da escolha de um novo pastor. E que escolha, hein? Vocês capricharam, parabéns! Eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe grandemente a igreja com o seu novo pastor, a esposa, e que eles possam, com vocês, fazer um trabalho espetacular, trabalhando juntos pela causa e reino do Senhor. E para você, pastor Wallace, que o Senhor te abençoe grandemente, a irmã Rosane também, mas eu não poderia deixar de dizer para você fazer aquilo que você sabe bem fazer. Continue pregando a palavra. Pastoreie esse povo de Deus que o Senhor deu para você cuidar. E eu não posso deixar também de citar aquele meu texto bíblico preferido, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que bom que a gente não sabe, mas que maravilhoso é servirmos ao Senhor. Pastor Wallace, que o Senhor te abençoe poderosamente e use o irmão com a sua esposa, irmã Rosane, juntos aí servindo o reino, servindo o Senhor com esta igreja querida. Eu espero poder revê-los em breve. Por enquanto, fica só à distância. Um abraço e um beijo para todos. Até daqui a uns dias. Pastor Wallace, peço a Deus pela sua vida, pela vida de irmã Rosane, para que experimentem um pastoreio fecundo e cheio do Espírito Santo. Conte sempre com meu apoio, com as minhas orações. O colega é gente da melhor qualidade. Meus parabéns pelo seu novo e importante momento em seu ministério. Amado amigo pastor Wallace, aprendi
que quem quer ser discípulo de Jesus Cristo precisa aprender a ser suporte para outras pessoas. Todas as obras, todos os gestos, todo o discurso, por mais belos e até importantes que sejam no contexto espiritual e cristão, perdem o sentido se não vierem acompanhados de generosidade no esforço de contribuir com quem está ao nosso lado. Quem é discípulo de Cristo deve aproveitar cada oportunidade de contribuir para o crescimento do outro, pois acredito que viemos a esta terra para servirmos uns aos outros. E quando nós ajudamos uns aos outros, esta é a forma que o crescimento individual se torna também crescimento coletivo. Deus abençoe o colega e a irmã Rosane e também Bela Vista, esta igreja que é grande em fé e amor, a melhor que eu poderia indicar. Estou feliz que a igreja te convidou e que o irmão aceitou. Orei muito para que isto acontecesse. Bela Vista, amada igreja, gratidão é o que sinto por esta igreja tão querida, tão amada, igreja do meu batismo. Oro todos os dias pela Bela Vista, para que esta amada igreja possa, diante desta nova etapa, manter uma relação com Jesus Cristo, alimentando-se da palavra de Deus, sempre comprometida com as doutrinas que marcam a fé batista. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Que seja um momento belíssimo, vivido na proteção e na graça do Senhor. Recebam, meus amados irmãos, pastor Wallace, irmã Rosane. A Lidinha manda um abraço apertado no seu coração, cheio de saudades. Viu? Lidinha deseja-lhe todo o sucesso, toda a felicidade, toda a alegria neste novo momento. Infelizmente, ela não pôde estar aqui comigo nesta gravação, mas deixa o abraço para o pastor, para a sua esposa e para toda a igreja. Um abraço, meus amados irmãos. Perceber que realmente é um casal muito querido e amado por muita gente. E o pastor Wallace, para todos que estão aqui assistindo de casa também, ele não é só um pastor de jovens. Ele é um pastor de adultos, de crianças, de idosos. E ele também faz outras coisas, tem outros dons. Não sei se vocês sabem, mas ele canta muito bem. Inclusive, já fez parte até de uma banda. Vocês querem ouvir um pedacinho? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho e mesmo sem merecer, Deus me ama. Que bom. É uma honra para nós de Bela Vista receber um pastor com tanta qualidade. E hoje se inicia um novo capítulo na história da Igreja Batista de Bela Vista. O pastor Wallace, ele atendeu o chamado de Deus, de pregar o evangelho e de conduzir esse rebanho sempre nos caminhos do nosso Senhor. E a sua esposa, Rosane, também atendeu ao chamado do nosso Deus, de continuar sendo esposa e também auxiliadora do pastor Wallace. Pastor Wallace e Rosane, sejam bem-vindos.